gostaria de voltar na estrutura do capítulo 1, porque é o capítulo 1, início do capítulo 2, até o versículo 3, por se tratar do texto que descreve os dias da criação, do primeiro ao sétimo dia. E essa descrição, ela possui uma ordem, e ela possui uma estrutura literária. E seria bom a gente voltar atrás nisso. A gente comentava no nosso encontro anterior que o primeiro ato da criação é sempre um anúncio, uma palavra, uma expressão verbal. E vem sempre, e disse Deus, que em hebraico é Vaiomer Elohim. Então, é importante isso porque é como se fosse um refrão de uma música. Nós temos 7 dias e isso vai se repetir toda vez que começa um novo dia, um novo ciclo, começa com Vaiomer Elohim, e disse Deus, e disse Deus. E nós comentamos no nosso encontro passado que esse dizer, essa palavra de Deus, ao longo da literatura bíblica, ela foi tomando uma concretude, até chegar a um ápice no Evangelho de João, em que o João vai declarar explicitamente que a palavra de Deus é o Cristo, é o governador espiritual do orbe. E nós começamos então a comentar que os co-criadores em plano maior, os Cristos, eles representam essa fala do Criador, o verbo da criação. Basta que o Criador expresse o seu propósito e esses seres são os executores da sua vontade. Então, essa primeira parte é muito importante, porque ela diz respeito à atuação dos Cristos. O anúncio, e disse Deus. Eu trouxe aqui o texto do Evolução em Dois Mundos, na íntegra, porque ele vai ajudar a gente a compreender melhor. É o primeiro capítulo, a primeira parte do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, o item 1, intitulado Fluido Cósmico. E André Luiz começa assim: plasma divino. Olha que interessante. E aí a gente começa a pensar no nosso plasma, as TVs de plasma. Porque o plasma é um dos estados da matéria. Então, nós temos o estado sólido, o líquido, o gasoso, e aí você dá um upgrade no gasoso, um pouquinho mais sutil, nós temos o estado de plasma da matéria. É curioso ele chamar de plasma divino, porque ele está falando de um elemento que é profundamente sutil. Tão sutil, que para os nossos sentidos, o fluido cósmico não é matéria. Para os nossos sentidos, ele é matéria. Mas para a gente, ele é tão sutil que não fere os nossos sentidos. É importante dizer isso. E ele começa assim: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador. Aqui a palavra hausto é uma palavra bonita, antiga, mas hausto é respiração. Então, quando eu inspiro e expiro, isso é o hausto. A respiração do Criador é o fluido cósmico. Interessantíssimo André Luiz está usando essa expressão, porque a tradição hindu fala de uma respiração, de um ato de contração e de expansão da divindade que gera o yin, o yang, o tal, que gera a movimentação do cosmos. Porque na tradição oriental o equilíbrio está no movimento. Não está nem na contração, nem na expansão,
mas no ato de inspirar e expirar, inspirar e expirar. Então, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Aqui uma outra simbologia. A gente percebe que André Luiz usa 3 símbolos para tentar definir o fluido cósmico: plasma, respiração e força nervosa. Que força nervosa é uma coisa muito curiosa, porque a gente sabe que o nosso corpo é composto de uma rede de nervos conectadas ao sistema nervoso. E por essa rede nervosa circulam impulsos elétricos, que são emitidos e captados pelo cérebro e que façam que o cérebro conecte todas as partes do corpo. Então, se eu pegar um pequeno alfinete e der uma pontadinha no dedão do pé, eu vou sentir, porque há uma rede nervosa e ali o impulso elétrico vai transmitir isso para o cérebro. Então, o cérebro decodifica que houve um estímulo doloroso ou agradável, não importa, mas que houve um estímulo naquela área. Isso é muito importante porque se nós compararmos o cosmos, a criação, como um corpo, o fluido cósmico é essa rede neural que conecta toda a criação ao Criador. A ideia é de conectar. A ideia é de uma conexão, de uma rede nervosa sustentada pelo fluido cósmico. Portanto, não importa onde no universo infinito ocorra algo, imediatamente o Criador percebe. Interessante. Evidentemente, nós estamos usando aqui uma linguagem humana, uma simbologia, porque, evidentemente, é muito mais do que isso. É muito mais complexo do que isso. Nós não temos mente capaz de decodificar o que é. O André Luiz está tentando adaptar para que a gente possa ter uma ideia, mas é como explicar cor para cego. Então, ele usa metáforas, usa símbolos, né? Olha que interessante. André Luiz diz assim: nesse elemento primordial, que é o fluido cósmico, vibram e vivem. Vibram e vivem. Por quê? Tudo o que foi criado por Deus vibra. Desde a mais elementar partícula subatômica até a consciência espiritual, tudo vibra. Como vibra a consciência espiritual? Ao emitir ondas mentais. Então, o ato de emitir ondas mentais é uma vibração espiritual. Por isso, no Livro dos Espíritos, questão 9.2, os Espíritos vão esclarecer que o Espírito irradia. Irradiar é vibrar. Então, desde os elementos inanimados do reino mineral até a consciência espiritual, tudo vibra e vive. Então, nesse elemento primordial, no fluido cósmico, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. É importante isso, porque nos dá uma ideia de que é impossível você encontrar uma baleia fora do mar, a não ser que ela esteja morta. Da mesma maneira, é impossível você encontrar algo criado fora do fluido cósmico. Não tem jeito. Isso significa que a criação, que é infinita, e como não há nada depois do infinito, concordam? A criação infinita está mergulhada no fluido cósmico. Então, o fluido cósmico é mais que o infinito.
Porque se ele contém o infinito, ele é maior que o infinito. É só para sair um pouquinho de fumaça, a gente começar a ter uma ideia da grandeza do Criador. Então, o infinito está mergulhado no fluido cósmico. Bom, aí André Luiz abre um outro item. Cocriação em plano maior. Por que em plano maior? Porque em plano menor todos cocriamos. Mas aqui ele não está se referindo à criação mental operada por nós, inteligências ainda sujeitas ao processo de aperfeiçoamento da reencarnação. Está se referindo a outras inteligências. Então, vamos lá. Nessa substância original, fluido cósmico, ao influxo do próprio Senhor Supremo, ao influxo, ou seja, quem dá o start, quem inicia, sempre é o Criador. É Ele que expande, vibra, e isso gera um influxo, isso gera um input. Então, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas. Então, vamos lá. Nós temos a inteligência suprema, que é Deus. Suprema, é porque é máximo, não tem nada depois do Supremo, não é? Abaixo do Supremo tem as inteligências divinas, e depois, abaixo das inteligências divinas, vários patamares de inteligência, desde a inteligência dos espíritos puros até chegar na inteligência humana, que está bem abaixo. Então, aqui André Luiz não está se referindo a inteligências humanas. Então, operam as inteligências divinas a ele, ao Criador, agregadas. Olha a palavra. Interessante, né? A agregação é o quê? União. Olha. A agregação com Deus é o supremo objetivo da evolução. Nós estamos evoluindo espiritualmente para realizar o processo de comunhão com Deus. Para concretizarmos a agregação final e definitiva com a inteligência suprema. A chamada comunhão com Deus, ou, se quisermos, numa linguagem bíblica, metafórica, a volta à casa paterna, a volta ao seio de Deus. Aí a pessoa pode usar a linguagem poética que ela quiser. Pode usar a expressão, a imagem, que mais lhe convier. Mas é importante compreender que o processo final da evolução representa a comunhão com Deus. Agregação. E essas inteligências divinas já estão agregadas com Deus. Por isso não deve nos causar estranheza quando Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Ou quando ele responde para Filipe: mas Filipe, você está me vendo e disso não conhece Deus? Quem me vê, vê ao Pai. Ele está nos revelando um processo, ainda para nós incompreensível, de agregação com Deus, em que o Espírito, sem perder a consciência, sem perder a sua individualidade, sem perder as suas conquistas evolutivas, se torna um com o Pai. Interessante, não é?
Então, inteligências divinas, a ele agregadas, vírgula, em processo de comunhão indescritível. Então, essa comunhão dos Cristos com Deus é indescritível para um encarnado. E mesmo para André Luiz, que é um desencarnado. Então, nós não temos inteligência ainda para entender e para descrever essa comunhão dos Cristos com Deus. Estão agregados? Estão. Eles formam uma unidade com Deus? Formam. Mas como que é essa comunhão? Não sabemos. É indescritível. Não é? E como que você diz o indizível? Como que diz o indizível? Ficando em silêncio. Silenciando. Então, nós não podemos aqui nos precipitar. Imaginar que espíritos como nós, que ainda necessitam encarnar, que ainda necessitam de um corpo físico, temos mente e inteligência capaz de entender um fenômeno desse. Não temos. Não temos. Está muito além do nosso horizonte perceptual. Alguém quer falar alguma coisinha sobre isso até agora? Podemos prosseguir? Qualquer coisa, se der despressurização, vão cair máscaras de ar. Coloca primeiro em vocês, depois ajudem quem está ao lado, né? Então, inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu. Devas. Que, na descrição hindu, o supremo nível do aperfeiçoamento espiritual são os devas, são divindades, deuses, que criam. Agora, é importante prestar atenção numa coisa. Quando nós dizemos deuses, significa que tem vários deuses. Tem um só Deus. Mas esses seres são divinos já. Atingir um patamar não é para assustar, não. O espírito de São Luís, no mês de fevereiro da Revista Espírita de 1868, num item intitulado Os Messias do Espiritismo, quando ele vai explicar os Cristos, ele diz assim: depois dos espíritos puros, começa um outro nível de evolução, e o mais alto grau desse novo nível evolutivo são os Cristos. Bom, então quem imaginava se tornar espírito puro, parar de reencarnar e aposentar-se, pode tirar a ilusão. Depois que a gente chega em espírito puro, começa um novo ciclo evolutivo. O mais alto nível desse ciclo evolutivo são os Cristos. São os co-criadores em plano maior. Co-criadores em plano maior. Porque co-criadores em plano menor até uma formiga é. Né? Uma formiga ela é co-criadora em plano menor. Uma bactéria é co-criadora em plano menor. Mas aqui nós estamos falando no nível cósmico. Né? E mesmo entre os Cristos há uma nova escala evolutiva. Isso está dito por Chico Xavier, numa entrevista concedida a Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, em que ele fala do Cristo planetário, Cristo do sistema solar, Cristo de uma constelação, Cristo de uma galáxia, e aí vai. Então, os devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos. Por que arcanjo? É interessante isso, né? Porque o arcanjo. O arqué significa o chefe. Então, depois de anjo, tem os chefes dos anjos, são os arcanjos, que são os Cristos. São os Cristos, são
os que orientam os anjos que já são espíritos puros. Interessante, né? Vamos lá. Agora, isso tudo é nome, não é, gente? Se você vai chamar de Cristo, de Deva, de arcanjo, ou como diz Platão, de demiurgo, o nome pouco importa, porque o que nós temos que compreender é a ideia. A ideia. São inteligências divinas. Nós não temos como medir. É como você pedir para uma criancinha de 2 anos de idade, com uma reguinha, medir o território brasileiro. Uma reguinha de 15 centímetros. Como é que vai fazer isso? Nós tentarmos compreender a psicologia de Jesus é como uma criancinha com uma reguinha de 15 centímetros tentar medir a extensão do território brasileiro. Está muito, 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 muito além. Nós não temos parâmetro para avaliar. Não temos parâmetro. Bom, então, o que eles fazem? Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia, o fluido cósmico são celeiros de energia. Eles vão lá e pegam a energia que eles precisam e constroem os sistemas da imensidade. Então, se é um Cristo planetário, constrói um planeta. Se é um Cristo do sistema solar, ele pega a energia e constrói um sistema solar. Se é um Cristo de uma constelação, ele toma a energia do fluido cósmico e constrói uma constelação. Se é um Cristo da galáxia, ele constrói uma galáxia e aí vai até o infinito. Até o infinito. Porque nós temos o infinito para o grande e o infinito para o pequeno. É para deixar hoje a gente bem assim, humilde mesmo, né? Bem assim, humilde. Então, eles constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior. De conformidade com os desígnios do todo misericordioso. Ou seja, quem dá a planta é Deus. Quem dá as orientações é Deus. Que faz deles, dos Cristos, agentes orientadores da criação excelsa. Olha que interessante. Essas inteligências gloriosas, e a gente, eu não sei quem teve a oportunidade aqui de assistir o filme A Teoria de Tudo, que conta a história do Stephen Hawking, né? É considerado um dos maiores físicos do século XX, etc, etc, etc. A inteligência do Stephen Hawking, perto da inteligência de um Cristo, é como comparar a inteligência de uma formiga à nossa. As equações matemáticas que Jesus resolveu para criar o planeta vai demorar milhões de anos para a gente começar a estudar. E olha lá. E quem dera se o problema fosse só matemático. Porque uma inteligência como Jesus, ele domina todos os conhecimentos do planeta. Jesus é, na Terra, a suprema inteligência em geologia, a suprema inteligência em química, a suprema inteligência em física, a suprema inteligência em astronomia, na Terra. A suprema inteligência em sociologia, em tudo. Em todos os ramos do conhecimento, ele é a máxima inteligência na Terra. Só para a gente ter uma ideia
do que é a inteligência de um espírito desse. Por isso que André Luiz chama de inteligências gloriosas. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, porque as leis do universo são uma só, são únicas. E eles têm que construir obedecendo essas leis. É como se fosse um plano diretor universal, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Só Deus cria coisas eternas. As criaturas só criam coisas provisórias. Então, tudo que os cristos fazem, nasce, cresce, desenvolve, se aperfeiçoa e morre. Por quê? Porque não somos Deus. Só Deus cria para toda a eternidade. É isso que André Luiz está dizendo. E por que nós lemos isso aqui? Olha que interessante. Então, nós vimos aqui que o primeiro elemento da estrutura literária da descrição dos dias, cada dia, vamos imaginar assim, cada dia como se fossem bloquinhos. Então, nós temos 7 blocos, 7 peças de Lego. Todas elas têm uma estrutura, a mesma estrutura, como se fosse um cristal. Qual que é o primeiro item dessa estrutura? E disse Deus. Sempre começa com a palavra. E agora a gente já sabe o que é a palavra de Deus? São essas inteligências divinas. Você pode chamá-la de devas, de arcanjo, de demiurgo, de Cristo, pode chamar o que você quiser. Pode dar o nome que quiser. O importante é compreender o conceito. Então, quando diz assim, disse Deus, significa que ele inspirou um Cristo que é o seu verbo. Porque quem expressa a vontade de Deus são os Cristos. Eles são o verbo da criação. Não é? O influxo, né? É. O influxo. Agora, olha que interessante. O primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a tradução. Porque no original está dito assim: no princípio em que criou deuses, os céus e a terra. Hã? Sim. A palavra que está aqui no primeiro versículo não é Deus no singular, é Deus no plural. Não é El. El é Deus em hebraico. El. E às vezes o El é chamado pelo seu nome próprio, que são 4 consoantes, que não tem vogal. Então esse negócio de Jeová, Yahvé, isso é chute. Porque no texto hebraico não tem a vogal. Por que não tem vogal? Para não pronunciar. Então toda vez que a gente pronuncia, perdeu a graça. É como você entrar num jogo de xadrez e começar a movimentar as peças como se fosse dama. Quebrou a regra do jogo. O nome de Deus não tem vogal para não ser pronunciado. Então não tem graça esse negócio de Jeová e Yahvé, porque não tem graça. A pessoa colocou o vogal que ele quis. Não tem vogal. São 4 consoantes. É o nome. E Deus é ela. Mas aqui não está ela. Está Elohim. Deuses. Mas o verbo está no singular. Nossa. Rios de tinta foram gastos para tentar interpretar isso. Por que Deus está no plural
Imaginem o capítulo que quer transmitir uma mensagem de que há um Deus único. E a primeira vez que aparece Deus no texto está no plural. E como que você coloca um substantivo no plural e o verbo no singular? Não é? Então eu falo assim, o menino chutou a bola. Mas eu não falo, os meninos chutou a bola. E é exatamente o que está escrito aqui. Os deuses criou os céus e a terra. Bom, aí vieram as tentativas. A teologia católica e protestante, baseada em uma das várias interpretações hebraicas dadas ao texto, sugeriram que esse plural é o chamado plural majestático. Você coloca Deus no plural, deuses, para dar uma ideia de majestade. É bonito, né? É uma argumentação bonita. Interessante. A questão é que, se você pedir assim, me dá um outro exemplo na Bíblia de plural majestático, não tem. Pelo menos que eu conheça, não. Dá um outro exemplo de plural majestático. Oh, não, só tem esse. Curioso. E quando nós examinamos as ocorrências da palavra Elohim no texto bíblico, na Bíblia hebraica, Elohim às vezes se refere aos deuses das outras nações. Os deuses dos persas, os deuses dos gregos, os deuses dos assírios, os deuses dos babilônios são chamados Elohims. E então? Piorou. No entanto, há uma interpretação judaica, que eu vou trazer no nosso próximo encontro, a referência exata, que é um comentarista da Idade Média, que teve uma interpretação que eu considero genial. E essa interpretação dele prepara a interpretação espírita para esse versículo. Ela prepara. Ela abre uma porta. Imagine, foi um sábio judeu que fez isso na Idade Média, há séculos e séculos atrás, centenas de anos atrás, centenas de anos antes da doutrina espírita surgir. Ele disse assim, que quando Deus estava criando, ele tinha um conselho de arcanjos que o assessoravam. E ele, então, para criar, consulta o seu conselho. Então, como se fosse o dono de uma empresa, que tivesse um conselho de diretores, e ele pergunta, então, o que você acha? Eu estou pensando em fazer isso, qual é a sua opinião? Consulta o conselho. E qual o texto que ele cita para apoiar essa sua interpretação? O texto que diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Que dá a ideia de que Deus está conversando com o seu conselho. Olha, eu estou querendo criar o homem terreno. O homem terreno. O terráqueo. O Adão, feito da terra, que se chama Adamá. Então, Adão é o terreno. Então, vamos criar um terreno, o homem terreno? Vamos. Então, façamos ele a nossa imagem e semelhança. Então, dá a ideia de que Deus está dialogando
com o seu conselho de arcanjos. Interessante, não é? Não é interessante? Agora, se nós unirmos essa interpretação ao texto que eu acabei de ler de André Luiz, o que acontece? Eureka! E a luz se fez. E a luz se fez. Porque o que André Luiz está dizendo? Deus cria através dos Cristos. Através dos Cristos. Os Cristos são os agentes executores da vontade de Deus.